Que a paz do Senhor Jesus, que Deus ajude, que o Senhor possa sempre abençoar tua casa por todos os dias, que já é abençoado por Deus, tua vida, tua família e todos os projetos que você tem. Que Deus possa sempre lhe fortalecer, somente a bênção de Deus que fortalece quando nós precisamos toda hora e todo instante. Meu agradecimento, você que é inscrito nesse canal, que Deus ajude. Você também que ainda não é inscrito, mas você pode com certeza se inscrever nesse canal, aí, e seu like aí, também seu sininho, e pode fazer seus comentários, se que está no teu coração. Eu vou falar uma coisa interessante dentro da palavra do Senhor Jesus, palavra e oração. O que é que as pessoas às vezes imaginam que algumas pessoas condenam a outra pessoa? Outro diz que fulano não está salvo. Outro diz que a pessoa está salva. E a pessoa usa o grupo de individualista sobre a pessoa que está salvo e o que não está salvo. Mas, biblicamente falando, nós vamos mostrar pela palavra que a salvação é para quem quer. A pessoa que deseja realmente receber a salvação da parte do Senhor Jesus. A carta escrita aos Romanos, capítulo 8, a partir do primeiro versículo em diante, nós podemos ver que esse assunto, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na sua carne. Porque a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós podemos observar bem que esse texto aí, carta escrita aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1 em diante, encontramos sobre a condenação e o próprio Jesus, através dessa carta, se expressando que, portanto, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Com essa palavra nós podemos observar bem que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a Bíblia nos fala esse texto aí, que o próprio Jesus, ele falou e se expressou, que existe uma dificuldade grande na vida das pessoas entre a carne e o Espírito. Porque o desejo da carne são terrestre, são vida cotidiana. O Espírito, ele tem o desejo de buscar Deus. Por isso que o próprio Jesus falou e disse assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que livramento foi esse que ele livrou? Livrou você do pecado, da lei e da morte. Quando nós podemos ver que o próprio Jesus, essa palavra trazendo no teu coração, que ele se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia nos fala que essa habitação entre nós, entre os homens, foi para mostrar que ele veio 100% Deus, 100% homem, com o desejo que podia haver ou existir para enfrentar todos os obstáculos aí, mas trazendo na vida das pessoas a separação entre o pecado e o próprio Deus. O próprio Jesus demonstrou que ele não vivia dentro do pecado, mas separava isso aí. E ele chamou, através dessa carta, nós podemos, que ele diz que existe essa separação. Podemos ver que Paulo acaba de demonstrar que a vida sem a graça de Cristo é uma derrota. Tem que ter a graça, que é uma bênção imerecida, que nós não tínhamos condições de receber essa bênção da parte do próprio Jesus, e ele nos concedeu essa bênção para nós conseguir a salvação, que é através do próprio Jesus. E também nós saímos da misérias e da escravidão. Quando fala da escravidão, se expressa a escravidão do pecado. Porque quando vivia do pecado, fazia as coisas que Deus não se agrada.
A palavra do Senhor Jesus falando aqui, a vida espiritual, a liberdade, como diz, da condenação, a vitória sobre o pecado. Se observe bem uma coisa, que a vida espiritual, quer dizer, você foi liberto do pecado para servir a Deus. A libertação que Jesus falou, que se fosse pela lei, ninguém se salvaria, que pecasse, você observe bem que a Bíblia fala sobre isso aí, até a história que serve para o Novo Testamento, do Antigo para o Novo Testamento, que o que pecasse, até aquele que adulterasse, fosse comprovado do adultério, que é transgressões do 7º mandamento, ele era condenado a apedrejado. E vê que no Novo Testamento, que o próprio Jesus, ele viu aquela mulher que ia ser condenada à morte, porque foi atuada em adultério, mas ele libertou e salvou a vida daquela mulher. Por que isso aí? Porque quando ele veio com a graça, trazendo a salvação a todas as pessoas que queiram realmente ter esse encontro especial com Jesus. A palavra de Deus nos fala que se fosse realmente, por isso que a Bíblia diz assim, essa palavra você pode ver que a vida espiritual, a liberdade da pessoa não ser mais condenado para a morte espiritual. Nós podemos ver que a palavra da justiça, da lei, se cumprisse em nós, através do Espírito Santo, se nós permanecer diante da sua presença. Você pode dizer, pastor, e por quê? Como nós podemos se desviar das coisas que a carne deseja? Você pode observar bem que a carne, ela sempre deseja fazer as coisas que é do seu desejo. Mas a Bíblia nos fala que há nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Ele não mostrou fulano, libertânio ou cicrano. Ele disse aquele que estão em Cristo Jesus. Quando a Bíblia nos fala em Cristo Jesus, ele está atingindo todas as pessoas que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação para ele, porque ele está liberto da condenação, diz a Bíblia. Agora, por que precisa de libertação? Você pode ver lá em Gálatas, no capítulo 5, nós encontramos esse texto falando também, que a pessoa, para ser liberto, ele vai ter um requisito para ele, que ele possa ver aquilo ali e aguentar e suportar toda a situação que existe. Nós sabemos que o mundo do pecado que eu estou me referindo oferece muita coisa. E afinal, Jesus falou que depois nós podemos dizer que o próprio Jesus falou, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, que é o principal? Você não sabe uma coisa interessante, ninguém está condenando sobre a sua salvação. Não está condenando que você vai para o inferno ou que você vai morar no céu. A Bíblia, ela condena com a própria consciência e o que a pessoa está praticando. É isso que eu estou me referindo. A palavra de Deus está falando diretamente para o teu coração, para a tua vida. Então ninguém pode dizer assim, olha, você já vai para o inferno. Não, a gente está falando exatamente a palavra. Se haver o arrependimento, a renúncia diante de Deus, não perante os homens, Deus faz milagres sobre a tua vida espiritual. Por isso que em Gálatas 5, versículo 19, diz, porque a obra da carne são manifesta, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, peleja, decisões e heresias, inveja, homicídias, bebedice, grutunaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja bem que a palavra dá um fechamento em todo sentido, para você entender bem que o cristianismo, as pessoas, ninguém condena ninguém. Não, fulano, só os filhos que querem ir para o céu. Não existe isso, ninguém está condenando ninguém. Está dizendo que a atitude que a pessoa, ele comete diante de Deus, ele tem que renunciar ao pecado para servir a Deus. Então, a palavra, ela fala no coração da sua vida. Jesus te ama, você sabe que pela palavra, ele, o que aborrece
da vida da pessoa é o pecado. Então a palavra do Senhor Jesus que fala no teu coração, na tua vida, ele diz que nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o desejo da carne é muito diferente. Porque em Gálatas 5,16 diz, digo porém, andar em Espírito e não cumprirei a consciência da carne. Quer dizer, você andar no Espírito, mas você não pode fazer a vontade da carne, porque está no Espírito. Quando a Bíblia fala andar no Espírito, ele está dizendo que no homem espiritual que você está ali com a sua vida, separado do pecado, para servir diretamente ao próprio Deus. Então que essa palavra que caia no teu coração, na tua vida e na tua alma. Que a Bíblia nos fala, ninguém pode não, ninguém está lhe condenando, nem pode condenar. Você vai ter um crente fazendo coisa errada, está fazendo coisa que não era para fazer, de todo jeito. Não te preocupa, porque o que a pessoa está fazendo, ele vai ser condenado daquilo que ele faz. Se não houver arrependimento, porque aí é individual que estou me referindo. Então você não pode condenar ninguém, não pode falar de ninguém, não pode. Não. Agora, a Bíblia nos fala sim. Aquele que deixar de praticar o ato diante de Deus, as coisas que Deus não se agrada, então ele está dentro realmente do assunto que ele pode até ter um risco na vida espiritual. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no teu coração, na tua vida e na tua alma. Você deve entender que Jesus tem projeto no teu viver, tem um projeto no teu coração e um projeto em toda a tua família através da palavra do Senhor Jesus. Pois nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a tua presença. Deus, nós sabemos que essa palavra, ela traz nos corações de cada vida, na alma e no espírito, Senhor. Essa palavra que penetra, Senhor, em cada coração. Sabemos que traz alegria, Senhor, e o revestimento de poder. Quantas pessoas estão aí, vem até com dúvida, pensando que estão condenados, Senhor, para o inferno, mas a tua palavra diz que não. A tua palavra nos fala que tem que haver um arrependimento, deixar de pecar e das transgressões e servir a ti de verdade e guardar a palavra dentro do coração. E até aquele que pratica o pecado, mas deixou, mas está diante da tua presença. E sabemos que a tua palavra nos fala que tu perdoaste, Senhor, porque tu és o Deus do perdão e da misericórdia, Senhor. Em teu nome, ó Deus, para sempre. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no teu coração. E com certeza estamos juntos aí, trazendo a palavra com esse canal e com toda a sua família junto apoiando. Amém. Que Deus abençoe.